Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui das Ciências Jurídicas da Gran Faculdade, comigo, professora Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas aqui da Gran Faculdade. Esse é um lugar, um momento onde a gente encontra convidados para falar de temas atuais, relevantes, que vão agregar na sua formação acadêmica e profissional. E eu tenho certeza que um tema que você tem ouvido muito falar, até porque tivemos inovações relevantes aí referente à lei que protege, é a questão do feminicídio. E sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a professora Michele Cia, que está falando diretamente da cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A professora Michele é doutora em Direito, um currículo vasto, já tivemos oportunidades de estarmos juntas aqui outras vezes, e além de tudo, nós temos a honra de ter a professora Michele Cia como nossa professora NDE aqui das Ciências Jurídicas. Ela cuida dos nossos projetos integradores, das atividades extensionistas e de disciplinas que são específicas do direito penal e de processo penal, que trata sobre a questão do feminicídio. Professora Michele, seja muito bem-vinda, nossos alunos são seus. Muito obrigada, professora Núbia. É sempre uma satisfação imensa estar aqui com você. Professora Núbia, nossa querida coordenadora, que também conduz todos os nossos cursos da área das ciências jurídicas, sempre conduzindo tudo muito bem. Como eu sempre brinco lá no nosso time, brinco dizendo o nosso sentimento. Professora Núbia consegue retirar de nós o máximo de produtividade com o máximo de felicidade. A gente trabalha feliz e muito ativos mesmo, produtivos, colaborando juntos. Então, professora Núbia, é muito bom estar aqui nessa live tão maravilhosa para poder estar perto dos nossos alunos. Um grande abraço, um acolhimento aqui muito especial a todo aluno e aluna da Gran Faculdade. E você que está nos assistindo, que ainda não vem aqui, né, cursar com a gente os melhores cursos do Brasil, sem dúvida alguma. Adorei o jabá, professora Michele, sensacional, viu? Você que não é aluno, se torne aluno, porque aqui realmente a gente tem disciplinas interessantíssimas. E eu quero falar sobre um tema que eu tenho certeza que está retratado em uma das nossas disciplinas, que é o feminicídio. Professora Michele, o que abrange o feminicídio? O que é o feminicídio? Uma pessoa leiga que está assistindo a nossa live, quer entender um pouco mais. Quando ela vê lá uma reportagem no jornal falando sobre os índices de feminicídio, o que ela pode entender sobre isso? Essa pergunta é fundamental, professora Núbia, e existe muita confusão, muitas vezes, no conceito. O que é uma ideia errada do feminicídio, né? Entender que todo assassinato de uma mulher é um feminicídio. Não necessariamente, não é? O feminicídio é um tipo penal parecido com o homicídio, só que tem a mulher como vítima. Só que não basta ser mulher, professora Núbia. É preciso que o homicídio, né, o feminicídio, o assassinato, tenha acontecido por aquilo que o Código chama de por razões da condição do sexo feminino. Fazendo uma contextualização, o feminicídio ele foi inserido, professora Núbia, pela Lei 13.104 de 2015. E lá naquela ocasião, ele foi inserido no parágrafo 2º, no inciso 6º, dentro da estrutura do homicídio. E ficou até estranho a legislação. Quem acessar o histórico do Código Penal vai verificar que vinha assim, homicídio, né, depois homicídio qualificado. E lá no meio do parágrafo 2º do 121, vinha a palavra feminicídio, vinha o inciso 6º retratando o feminicídio. Em 2024, a gente teve uma alteração, a Lei 14.994, ela desloca, professora Núbia, todos que nos acompanham, o feminicídio para um tipo penal autônomo, que é o artigo 121A do Código Penal. Então, agora, o feminicídio, ele tem uma estrutura própria, separada do homicídio, e, como é de se imaginar, apenas a mulher é vítima do feminicídio. Mas nem toda vez que uma mulher for vítima de um assassinato, vamos falar assim, será um feminicídio. Porque o Código já traz em 2024, repete agora em 2024, a expressão matar alguém, matar mulher, em razão da condição de sexo feminino.
Essa mulher, professora Núbia, é tanto a mulher cis como a mulher trans, apesar de nós termos ainda vozes doutrinárias e na prática penal dizendo que não, que é só a mulher cis. Não, isso não é verdade, né? Numa abordagem constitucional, toda mulher, a cis, a trans, todas elas são mulheres, tá? Perante o direito. Então tem que ser matar mulher em razão das condições de sexo feminino. Essa expressão ficou horrorosa, né? Quem está ouvindo a gente falando, nossa, mas que feio, é feio mesmo. Na tramitação, no projeto original, a expressão era gênero feminino, que é o nome correto, né? O nome correto é gênero. Sim. Só que por conta dessa luta, a meu ver, malfadada, equivocada, contra a ideologia de gênero, eles não quiseram entrar nessa briga. Eles quiseram retirar a palavra gênero para não haver críticas, para não haver nenhum tipo de... E colocaram sexo feminino. Só que aí o que acontece? A gente lê como gênero feminino, porque a palavra sexo quer dizer gênero, na verdade. Isso é o correto, ok? Bom, muito bem. Então tem que ser mulher, cis ou trans, em razão da condição de gênero feminino. E o que é isso, professora Núbia? Pois é, eu ia te perguntar, o que é isso? São duas situações. Primeiro, quando a mulher é assassinada num contexto de violência doméstica ou familiar. Então, seja com relação às pessoas que ela vive ou tenha vivido, isso é muito importante, ou então as pessoas que ela entende por família, que tem laços sanguíneos de afinidade, ou que ela trata por família, ou tratava por família, né? Porque pode ser um ex-parceiro, uma ex-parceira, isso também é interessante, não precisa ser um homem o criminoso, necessariamente, embora estatisticamente seja o mais comum, mas mulher também pode praticar o feminicídio. Então, essa é a primeira situação, né? Violência doméstica ou familiar. E a segunda situação, professora Núbia, é por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, o ódio à condição de mulher, a misoginia, o desrespeito, que está na base da motivação desse crime. Isso também vai enquadrar como feminicídio. Uma observação muito importante. Se um marido, um parceiro, um ex-namorado ou uma ex-namorada assassinar uma mulher, automaticamente isso vai ser entendido como uma motivação por razões da condição de sexo feminino, né, de gênero feminino. Porque o machismo estrutural, ele é tão arraigado que quando ele acontece numa relação doméstica ou familiar, pressupõe-se que ele, de alguma forma, operou nessa prática do crime. Então, não vai ser preciso fazer nenhum tipo de prova com relação a ódio, preconceito, discriminação, não importa. Né? Se a discussão, por exemplo, que motivou, aparentemente não tem a relação com o machismo, não importa. Se estamos numa situação, professora, de violência doméstica ou familiar, estamos diante de um feminicídio. Se não se enquadrar nessa questão, aí sim nós vamos verificar se é uma situação de ódio ou menosprezo à condição de mulher. Então, vamos pensar um exemplo em que estão disputando numa empresa o cargo de CEO, ou de CTO, enfim, ou de CFO, cargo importante na liderança executiva aí da empresa. E uma determinada pessoa assassina a mulher que estava ali mais cotada para assumir essa função. Aparentemente, nós não estamos diante de um caso de feminicídio, porque a motivação foi, eu vou matar essa pessoa, porque daí eu sou o segundo na lista, e aí eu vou ascender na empresa, eu vou conseguir acessar esse cargo. Mas é preciso ter muito cuidado, né? Todos vocês que estão aí nos acompanhando. Porque se nessa motivação, vamos supor que era um homem que estava em segundo lugar aí para ser cotado, para ocupar essa função. Se junto com o desejo de ser o indicado, tiver na motivação dele uma raiva, uma revolta por perder aquela disputa por uma mulher, que afinal de contas não deveria ocupar aquela posição, isso vai envergonhá-lo perante os amigos, pronto, agora a gente está diante de um feminicídio. Porque o ódio, o menosprezo à mulher motivou a ação dele. Então é preciso sempre assim, né? O que eu recomendo? Primeiro a gente verifica se é um caso de violência doméstica familiar, né? Na sequência,
a gente verifica se há um menosprezo, um ódio à condição de mulher ou não, ainda que aparentemente não seja o caso, não seja uma coisa óbvia. É preciso investigar, professora, é preciso ter certeza. Se realmente não tiver absolutamente nada a ver, né, aí sim a gente vai fazer enquadramento em outro tipo penal, de homicídio. Então, olha só, gente, isso aí cai bastante em prova, em concurso. Uma mulher pode ser vítima de homicídio? Pode, pode, porque se ela não, se a gente não, né, se a situação ali que aconteceu não enquadrar no feminicídio, nós vamos fazer um enquadramento como homicídio. Então, tudo isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado com decorar, né? É simplesmente decorar. Toda vez que é mulher é um feminicídio. Não, tá? É preciso ser mulher e que as circunstâncias do feminicídio aconteçam. Eu trouxe alguns dados aqui, professora, para compartilhar com vocês. Por favor. Para a gente entender por que a Lei 14.994 aumentou a pena do feminicídio. Antes, professora, a gente trabalhava com 12 a 30 anos. Sim. Agora, a partir de 10 de outubro de 2024, a pena é 20 a 40. Olha só os dados, né? De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2023, nós tivemos 1.463 feminicídios, ou seja, um feminicídio a cada 6 horas. Nossa. Eu vou repetir. A cada 6 horas, nós temos um feminicídio no Brasil. Então, se o dia tem 24 horas, a gente já sabe que provavelmente 4 mulheres serão vítimas de feminicídio hoje. Tá? Isso significa uma alta em relação ao ano anterior de 1,6. Então, nós estamos na crescente. Na pandemia, professora, houve um aumento muito grande por conta da proximidade das mulheres com os seus agressores potenciais. E olha o tanto que isso é violento. Ficar em casa com todas as pessoas da família aumenta o risco de ser vítima de feminicídio. Isso dói, né? Tem que doer, porque é um dado gravíssimo. A casa não é um lugar seguro, né? Não, para a mulher não. A casa não é um lugar seguro para a mulher. E a gente tinha uma expectativa, né, que após a pandemia, nós íamos retomar os níveis de violência pré-pandêmicos, que já eram altos, né, mas não tão altos. E nós não tivemos isso. Nós continuamos crescendo, professora Núbia. Então, se a gente contar, né, esse levantamento do Fórum Brasileiro, entre 2015 e 2023, sabe quantas mulheres morreram por conta de feminicídio, professora Núbia? Tem até medo. Quase 11 mil mulheres. 10,7 mil mulheres. 10.700 mulheres. Isso contando os feminicídios. Sem contar os homicídios praticados contra a mulher, que não caracterizam feminicídio, e os feminicídios que foram erroneamente classificados como homicídios, porque isso também acontece. Não há uma investigação, uma preocupação em verificar se estamos diante de um feminicídio ou não. Então, quando a gente fala que são 10.700 feminicídios, né, nesses anos, provavelmente o nosso ainda é maior, tá? A estatística. E sobre a casa não ser um local seguro, professora Núbia, olha só esse dado de 2022. Dos feminicídios, 73% foram cometidos por um parceiro ou ex-parceiro íntimo da vítima. 10% das vítimas foram assassinadas por familiares. 8% são desconhecidos e 8% são outros conhecidos que não são parceiros, nem ex-parceiros, nem familiares. Muitas vezes, professora Núbia, só o fato da mulher negar o consentimento para um relacionamento, não, eu não gosto de você. E isso, há pessoas que assassinam mulheres por conta disso, da rejeição. Né? Temos vários casos aí, infelizmente, para citar. Então, veja que mais ou menos cerca de 84% dos feminicídios são praticados por familiares, parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Um dado muito grave. Um outro ponto que eu queria também trazer para a gente discutir é a importância do nome feminicídio. Né? Lá em 2015, quando houve a alteração da lei e se falou em feminicídio, parte da sociedade achou que era muito equivocado isso, para que colocar essa ênfase? Mas o que acontece, professora Núbia? Se você pensar no nome, homicídio, está tratando o homem como sinônimo de pessoa.
Sim. Eu gosto muito de brincar em sala de aula que o homicídio tinha que chamar pessoicídio, né? E, enfim, a gente acaba brincando com isso, mas para chamar a atenção dos alunos, porque quando a gente fala em homicídio, eu estou tratando homem como todo e qualquer ser humano. Daí a importância do nome feminicídio. O problema é que a lei de 2015 não tratou tão bem dessa questão, colocando junto com o homicídio. Ficou confuso, porque estava dentro do homicídio. Agora, em 2024, a gente arrumou isso, vamos dizer assim, porque o feminicídio está apartado, né, no 121A. E é muito importante, professora Núbia, a gente lidar com a linguagem. Sim. Eu escuto muito as pessoas falarem, mas para que a gente ficar preocupado? É só um nome. Acontece que o ser humano, né, as pessoas, a principal característica nossa é a linguagem. E todos os preconceitos estão na nossa cultura e são passados pela linguagem. Sim. O racismo, o capacitismo, o machismo. Então, quando a gente faz também essa luta no nível do discurso, é uma forma de nós nos educarmos, né? Então, é muito bacana. Não sei se você concorda com isso, com essa fala. Super concordo, é super bacana e não só bacana, é necessário. A gente precisa enfatizar a situação de vulnerabilidade que vivem as mulheres nesse país. E independente de condição social, não tem nada a ver com a questão de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade de escolaridade, até porque a gente sabe que as vítimas de feminicídio, elas alcançam mulheres ali que têm curso superior, alto nível social, até mulheres que são periféricas. Então, é um problema generalizado? Esse ponto é sensacional. Muitas vezes as pessoas são levadas a pensar que tudo é uma questão econômica. Não é, né? Há sobreposições. A vulnerabilidade econômica pode deixar tudo mais difícil. Mas as mulheres que também têm renda, têm posição... Nós temos casos de mulheres famosas que foram vítimas de tentativa de feminicídio, de outras violências. Então, a violência contra a mulher, ela independe de classe social. E é muito importante que a lei realmente trate disso tudo. Agora, uma coisa é fato, professora Núbia, a Lei 14.994 perdeu a oportunidade de corrigir essa expressão razões de sexo feminino. Sem dúvida. Ela perdeu. Ela poderia ter falado em gênero feminino. Sim. Então, nós ficamos ainda com essa questão a ser corrigida. E cabe a nós, operadores do direito, independente se advogados ou não, porque a gente tem que parar com essa mania também de entender que é operador do direito somente o advogado. Nós temos aqui vários cursos das ciências jurídicas que desmistificam isso, que trazem esse papel para o nosso aluno. Nós precisamos entender para além da letra fria da lei, interpretar e dar um alcance maior. Professora Michele, acredita que já se passaram o tempo da nossa live? Inacreditável, né? Sempre um prazer. Não acredito. Verdade. Por isso que a gente precisa ter uma segunda parte, porque eu sei que nós tivemos aí várias repercussões na lei de execução penal, sobre a questão do feminicídio, então vamos para uma segunda parte falar sobre isso, combinado? Combinado. Para mim é um grande prazer. Até a segunda parte. Combinado. Você que está aí, então, nos ouvindo, saia dessa live, vá para a segunda parte, porque na segunda parte a professora Michele Cia vai continuar esse tema, repercutindo sobre as alterações que tiveram aí na LEP, Lei de Execução Penal. Espero você, compartilha, curte, comenta, porque a gente sempre vai trazer conteúdo aqui de altíssima qualidade para você. Beijo!